Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Seja bem-vindo à segunda etapa do nosso curso Fé Católica. Na primeira etapa nós vimos que a Igreja Católica foi ela a responsável pela Bíblia que nós temos em mãos. Eu fiz uma leitura na semana passada de uma Bíblia de edição protestante de João Ferreira de Almeida, traduzida na Suíça, e que traz a seguinte nota de explicativa logo no início da Bíblia. Inicialmente, os escritos da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulos e versículos só veio a acontecer no ano de 1250 a.C., pelo cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. É um documento oficial de uma Bíblia protestante que mostra que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não era dividida em capítulos e que a divisão da Bíblia só veio a acontecer no ano de 1250 depois de Cristo. E nós sabemos que o protestantismo só se iniciou com Martinho Lutero, a Reforma Protestante, no ano de 1517, ou seja, 267 anos depois da Bíblia ter sido oficialmente dividida em capítulos pela Igreja Católica. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Católica tem 1500 anos de Bíblia na frente das igrejas da Reforma Protestante. E todas essas heresias e questionamentos que têm sido feitos hoje em cima da Igreja Católica a respeito de supostos irmãos de Jesus, imagem, santos, purgatório, ressurreição, céu, inferno, confissão, eucaristia, eram heresias que brotaram logo no século III, segundo e terceiro da era cristã, e foram duramente combatidos pela Igreja Católica, que na época os padres apostólicos, nós chamamos a patrística, criaram uma parte da teologia que nós chamamos de apologética. A apologética é justamente a doutrina que procura mostrar respostas firmes aos questionamentos das heresias. Essas heresias, de novo, brotaram em 1517 com Martinho Lutero. E novamente, Santo Inácio de Loyola, com a Contra-Reforma, novamente deu resposta a todos os questionamentos protestantes da época, mas o grande estrago já havia sido feito. E agora no século XX, principalmente agora no início desse século XXI, novamente as heresias protestantes vêm com toda a força, e por isso mesmo a Igreja Católica toma um cuidado novamente de ensinar aos católicos como responder com mansidão e respeito àqueles que pedem razão de nossa fé. Este curso Fé Católica não tem por objetivo atacar e agredir as pessoas que pensam diferente de nós, mas quer mostrar como que o católico pode responder com mansidão e respeito àqueles que nos questionam a respeito da nossa fé em Maria. Por que nós comungamos? Por que nós confessamos com o Padre? Por que cremos no purgatório? E durante este curso você verá que todos esses questionamentos têm uma resposta bíblica e um fundamento muito sólido. E nesta segunda etapa que nós abrimos agora, nós iremos falar sobre a igreja. Nós iremos falar qual é o modelo bíblico de igreja. É aquele que tem um sacerdócio. Mostraremos que a igreja que não tem um sacerdócio é uma igreja incompleta. Nós mostraremos o Papa. Nós mostraremos que a figura do Papa não é invenção da Igreja Católica, e apresentaremos ainda os lugares onde Jesus confirma o chamado de Pedro para governar a igreja. E por último nós mostraremos o quadro atual. Nós falaremos um pouco do que aconteceu ao longo da história a partir da cisão do protestantismo em 1517. Principio, queridos irmãos e irmãs, dando-lhes um testemunho. Em 1961, o altar principal da Basílica de São Pedro, que começou a ser erguida lá pelo século XIII, 1200
1914, mais ou menos, que começou a construção da Basílica de São Pedro. O Papa, na época, notou que o altar principal da Basílica de São Pedro estava abatendo, estava afundando. Ora, o Vaticano todo ele é tombado ao patrimônio histórico da humanidade. E nenhuma pedra pode ser tirada, porque já não pertence mais à Igreja Católica. Assim como Goiás, Vila Boa, a capital antiga de Goiás, não pertence mais aos goianos. Eu fiz parte, eu olhei, vi um projeto da Companhia Energética de Goiás, quando era necessário tirar aquela fiação aérea e passar para uma fiação subterrânea. Cada pedra que nós tirávamos do lugar, que os operários iam tirando do lugar, as pedras eram numeradas, tirava a pedra e a pedra tinha que ser recolocada no mesmo lugar de antes. Por quê? Porque as pedras faziam parte do patrimônio histórico da humanidade, e nem a Companhia Energética, mesmo com a necessidade de fazer uma fiação mais moderna, ela não podia tirar as pedras do lugar. Assim também se dá no Vaticano. Por isso que nós começamos a questionar os irmãos protestantes. Desde quando a Igreja Católica é rica? O patrimônio que ela tem não lhe pertence. O Papa, quando morre, não leva nada. Ele não tem herdeiros. E o mesmo não se pode falar dos nossos irmãos protestantes quanto aos pastores, que todos eles têm herança, todos eles têm filhos, e essa herança fica para eles. A Igreja Católica, nenhum padre sai rico depois de sair da igreja, ou seja, nenhum padre, mesmo depois de morto, larga alguma herança, porque há um voto sério de pobreza, de castidade e de obediência nessa igreja. Então o Papa notou que estava abatendo aquele altar. E ele então organizou uma comissão de arqueólogos, engenheiros, geólogos e arquitetos para que investigassem o motivo do abatimento daquele altar. E eles então foram fazendo as escavações e encontraram 4 metros no subsolo, um túmulo, e não só um, vários túmulos, um cemitério que datava da época dos primeiros cristãos. Quando a Basílica foi erguida, no século XIII, começou a ser erguida, não se sabia da existência daquele cemitério. E quando eles foram limpando os túmulos e fazendo uma grande caverna, 4 metros no subsolo, encontraram um túmulo todo especial, em que os outros sepulcros ficavam virados para ele, e nesse sepulcro encontraram a seguinte inscrição em latim: Pedro está aqui. E segundo os especialistas, não tem como negar. E os engenheiros ficaram intrigados. E se nós trouxéssemos para cima o túmulo? Se o túmulo viesse para cima, onde está a basílica, onde é que ele apareceria? Chegaram à conclusão que o sepulcro de São Pedro está exatamente embaixo do altar principal da basílica. E o altar é todo ele construído de uma pedra inteiriça, sem divisão. E lá na abóbada está escrito: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. A Igreja Católica não foi fundada por homens, e o alicerce dela é São Pedro. Portanto, ser católico é graça de Deus. Você que é católico, você está numa igreja que não foi inventada, que não tem um nome inventado. Na Vila Santa Helena, acredito que muitos devem conhecer, ali na praça, existe uma igreja cujo nome é o Esconderijo de Deus. Será que Deus precisa se esconder, gente? Há anos atrás, lá perto de Belém, eu encontrei uma igreja que se chamava Igreja Original de Deus, número 2. Lá perto de Telêmaco Borba, no Paraná, eu encontrei uma outra igreja que se chamava O Cuspe de Deus. E embaixo estava João 9, aquela passagem que Jesus pegou o cuspe e passou no olho do cego, o cego enxergou. Encontrei também em outros lugares, cada nome esquisito, mas são nomes inventados por pessoas. Segundo o censo, na sua apostila,
Você pode ver na página número 7. Isso foi publicado no jornal Folha de São Paulo, 15 de maio de 2002, na primeira folha. Esse jornal fala que no censo de 2000, nos últimos 10 anos, surgiram oficialmente 1.200 igrejas protestantes diferentes no Brasil. É uma denominação protestante nova a cada dia. São igrejas fundadas por homens, sem história, sem tradição, sem preparação. A Igreja Católica tem 2000 anos e não foi fundada por homens. Mateus 16, versículo 18. Eu lerei na tradução de João Ferreira de Almeida, edição atualizada da Sociedade Bíblica Trinitária do Brasil, 2000. Assim diz nessa Bíblia: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em grego, Jesus falou claramente a Pedro: Kefas, tu és Kefas, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Jesus chamou Pedro de pedra mesmo. Não foi a Igreja Católica que inventou a sucessão papal, porque para cada data histórica nós podemos ver qual era o Papa que estava à frente da igreja. Em cada data histórica diferente, nós podemos ver que mesmo na história profana mostra que existia um Papa, que não foi a Igreja Católica que inventou o Papa. O primeiro Papa, Pedro, e chegando até o ano 90 da era cristã, 5 papas deram a vida, que foi São Pedro. Segundo os dados oficiais e documentos da Igreja Católica, ele morreu no ano 67. São Lino foi o segundo Papa, morreu no ano 76. Depois veio Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Xisto, Teléstoro, Higino, Pio, Aniceto. E se nós fôssemos falar a lista dos 264 papas, até chegarmos a João Paulo II, demoraríamos mais de hora. Esses nomes não são inventados pela igreja, pois existe a história de cada um deles num brasão, na igreja de Latrão, na Itália. Não é invenção da igreja. E de onde foi que a Igreja Católica tirou a palavra Papa, que também em latim quer dizer pai? Mas não é só daí que a Igreja Católica tirou o nome Papa. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 2. Mateus, ou Levi, ele era um apóstolo. E veja como esse apóstolo chama Pedro. Eu vou ler nessa tradução protestante. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Como é que Mateus chama São Pedro? Como ele chama? De o primeiro. Ele dá o título a Pedro de o primeiro. Pegue as iniciais. Pedro, apóstolo, primeiro dos apóstolos. Então é um nome bíblico, sim, Papa. E eu vou mostrar agora o lugar na Bíblia onde oficialmente Jesus manda Pedro governar a igreja. Vamos abrir no Evangelho de São João, capítulo número 21, versículo número 15. O Evangelho de São João foi escrito originalmente no grego. Ele não foi escrito no hebraico. E segundo a tradição da igreja, ele teria sido escrito na ilha de Patmos, na Grécia. Então eu pergunto para vocês novamente, em qual língua original, o original do Evangelho de São João foi escrito? Foi escrito em qual língua? No grego. E aqui Jesus reúne os apóstolos após a ressurreição, e ele vai fazer 3 perguntas a Pedro, e não somente a Pedro, ele faz essas perguntas a cada um de nós. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou-lhe a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? Neste momento a igreja vê aqui uma íntima ligação entre as 3 negativas de São Pedro e essas 3 confissões de amor. E Pedro tem que responder então para Jesus: tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Quantas vezes Jesus mandou Pedro apacentar as ovelhas e os cordeiros? Quantas vezes? Quantas vezes repete-se a palavra apacentar? 3 vezes. Essa palavra apacentar, quando foi traduzida para o português, no original, no grego, o que está escrito nas 2 primeiras vezes em que a palavra foi traduzida para apacentar, a palavra grega era bosque, que significa corrige, ensina, adverte. Mas na terceira vez em que a palavra foi traduzida para apacentar, o original no grego não era a palavra bosque, mas o original no grego era a palavra poimene. E vocês sabem no grego o que significa a palavra poimene? Governa. Aqui oficialmente Jesus falou para Pedro: governa as ovelhas e os cordeiros, isso é, governa os fiéis e também os bispos, os pastores da igreja, que são justamente os apóstolos. Ele mesmo, depois de ter visto que ele havia colocado o primado da sua igreja num homem fraco, por isso a igreja é feita de homens e é pecadora, mas é santa porque quem conduz essa igreja é o Espírito Santo. Jesus escolheu um homem sujeito à fraqueza, mas quem está sobre esse homem é o Espírito Santo. Porque ele vai governar a igreja não em nome dele, mas em nome de Jesus, porque a esposa de Cristo é a igreja. E esse que Jesus coloca à frente é para cuidar da esposa que pertence a Cristo. A igreja não pertence ao Papa, a igreja pertence a Cristo. Nós iremos agora tomar o capítulo 15 do Evangelho dos Atos dos Apóstolos, onde nós veremos o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém. O que é concílio? É a reunião de todas as pessoas constituídas em autoridade na igreja. E naquela época havia uma grande discussão. Alguns judeus que haviam aceitado Jesus Cristo teimavam em dizer que para a pessoa ser cristã, ela precisaria seguir todas aquelas 600 leis levíticas, aquelas leis ditadas por Moisés. Mas Paulo e também os outros apóstolos queriam afirmar que para a pessoa ser cristã não precisava mais seguir os ritos do Antigo Testamento, mas precisavam apenas se abster dos ídolos e dos pecados que eram inclusive condenados pelo Antigo Testamento. Havia então uma grande discussão. Na igreja sempre houve discussões, sempre houve momentos em que os cristãos se sentam para colocar em pratos limpos a vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E no versículo 7, aqui Pedro fala com o Papa, para apaziguar os ânimos e falar como chefe da igreja que ele era. Versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Na Bíblia protestante fala assim, Pedro fala assim: Deus me elegeu. Na sua Bíblia católica está escrito o quê? Escolheu. Na Bíblia protestante a palavra está mais forte. Deus me elegeu. Pedro foi eleito entre os apóstolos.
É por isso que a Igreja Católica também faz uma eleição entre os apóstolos para aquele que vai substituir Pedro. Porque Jesus elegeu Pedro dentre os apóstolos. E está clara a palavra que Jesus deu o primado da sua igreja a um homem. E se vocês, irmãos e irmãs, se vocês olharem um pouco antes na Bíblia, em Atos 12, versículo 5, que quando Pedro foi preso, a igreja rezava por ele, porque assim como hoje nós rezamos pelo Papa, desde aquela época a igreja rezava pelo Papa, pelo príncipe dos apóstolos. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora pega Atos 9, versículo 31. Nessa época já existia uma multiplicação de igrejas. Mas eu pergunto a vocês, será que naquela época a multiplicação de igrejas é igual a de hoje? Por exemplo, a Igreja Luz para os Povos, ela nasceu de uma divisão da igreja cristã evangélica. Assim também como a Igreja Sara Nossa Terra já saiu de uma divisão da Igreja Luz para os Povos. Já é uma divisão da divisão. Ou seja, as igrejas que estão se multiplicando hoje em dia são de divisões, são que pastores que não concordam com o outro fundam uma igreja. Mas será que nesta época de Jesus, que Jesus deu a primado a Pedro, nessa época que Jesus já havia ido para o Pai, será que nessa época as igrejas se multiplicavam em desobediência, subdividindo, será? Vamos ver que não. Versículo 31. Eu vou ler nessa tradução de João Ferreira de Almeida. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, como está escrito na sua Bíblia. E progrediam, na Bíblia protestante está melhor. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, por todas as igrejas, hein? Veio também aos santos que habitavam em Lida. Escuta, aquelas igrejas, elas se multiplicavam, mas quem ia em cada igreja? Pedro. Essas igrejas cresciam e se multiplicavam, mas elas não cresciam e se multiplicavam desunidas a Pedro, desunidas ao chefe da igreja. O Papa é o vínculo da unidade da igreja. Por isso que nós queremos reafirmar que é em João Paulo II que nós temos a unidade da igreja. Assim como aqui no Brasil reza-se a mesma missa que se reza na Coreia, no Japão, do outro lado do mundo, é a mesma missa com os mesmos moldes aqui do Brasil, porque isso se chama unidade. E algumas seitas protestantes, principalmente as Testemunhas de Jeová, ela não é religião protestante. Testemunho de Jeová é seita protestante, porque possui erros graves. Ela deturpa o Evangelho, não crê na Santíssima Trindade, afirma que Jesus Cristo seria o arcanjo Miguel que recebeu um corpo, que não é Deus, que Jesus não é Deus. Então as Testemunhas de Jeová não constituem religião protestante, mas é uma seita, porque as Bíblias das Testemunhas de Jeová são adulteradas propositadamente. A Bíblia deles contém erros graves que foram colocados lá propositadamente. Não bate com as nossas Bíblias católicas e as Bíblias das igrejas da Reforma. Não bate. Essas igrejas, as Testemunhas de Jeová, elas afirmam que a Igreja Católica seria a prostituta de Roma e que o Papa seria a besta do Apocalipse. E chegam ao cúmulo de afirmar que na mitra papal, aquele chapéu que se coloca na cabeça do Papa, que ali teria o número 666. Ora, irmãos, se tiver o 666 na cabeça do Papa, eu como a mitra. Pode me entregar ela que eu como. Mas de onde foi que eles inventaram que o Papa é a besta fera? Pegue o livro de Apocalipse no capítulo 13. Quando São João, ao escrever o Apocalipse numa linguagem figurada, numa linguagem que nós chamamos de linguagem apocalíptica, muito parecido com aquela linguagem de Daniel. Daniel também utilizou essa linguagem figurada. Capítulo 13, versículo 18. Assim diz na palavra de Deus: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Escuta, nós sabemos, irmãos e irmãs, que algumas letras no alfabeto romano corresponde a números. Vamos lá? Quais são eles? A letra V vale 5. A letra I vale 1. A letra L, a letra D, a letra M, a letra C. Então essas letras, se alguém tiver essas letras no nome, os primeiros cristãos facilmente somavam as letras dos nomes. Algumas letras não têm valor algum. Mas se você somar as letras que têm valor, dá 666. César Nero, escrito em hebraico, com os caracteres hebraicos, se nós pegarmos o nome César Nero escrito em caracteres hebraicos, aquelas formas hebraicas do nome César Nero, dá exatamente 666. No hebraico, se lê de trás para frente, da direita para a esquerda, e são caracteres. E os primeiros cristãos facilmente escreviam em hebraico o nome César Nero, que se formavam ali algumas letrinhas parecidas com o alfabeto romano, e ali era muito fácil somar o número 666. Onde é que então que os protestantes adaptaram, numa leitura contra a palavra de Deus, onde é que eles adaptaram que o 666 é o Papa? Existe um dos títulos que não é o título oficial do Papa, e nunca foi o título oficial do Papa. O título oficial do Papa é Bispo de Roma, ou representante de Cristo. Mas existe um dos títulos não oficiais, chamado Vigário do Filho de Deus, ou em latim, Vicaris Filis Dei. Vicaris Filis Dei, se você somar os números, daria 666. Daí que as Testemunhas de Jeová, fazendo a leitura errônea da Sagrada Escritura, adaptaram isso ao Papa. Mas não se pode fazer essa soma aleatória de um nome, porque se nós pegarmos a principal teóloga dos Adventistas de sétimo dia, Ellen Goldwhite, se nós somarmos Ellen Goldwhite, dá 666. Se nós pegarmos um dos teólogos das Testemunhas de Jeová, Ludovicos, se nós somarmos as letras, também dá 666. Então quem é o anticristo? É o Papa? É Ludovicos? Ou é Ellen Goldwhite? Nenhum deles. É César Nero. Mas Roberto, a Bíblia fala que virá um anticristo. De onde sairá esse anticristo? Tomemos um pouco atrás agora, na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 18. Assim diz nessa Bíblia: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 19. Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Isso é para que se manifestem que não são todos de nós. Segundo São João, o anticristo vai ser alguém que saiu da igreja apostólica. Segundo São João, o anticristo será alguém que saiu dos nossos. Portanto, nós afirmamos com toda certeza que o anticristo não vai pertencer à igreja apostólica, mas será alguém que saiu da igreja que não tem vínculo com Pedro. Ixi, e agora, hein? Portanto, nós rebatemos agora todos os argumentos dos Testemunhos de Jeová de que o Papa é o anticristo, ou que o próximo Papa será o anticristo, porque eles não podendo falar nada contra João Paulo II, que é o homem da paz, eles então
começam a jogar uma falsa profecia, dizendo que o próximo Papa que virá será o anticristo. Ora, eles estão se esquecendo daquela palavra de Jesus a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja é fundada em Pedro. Essa igreja que não foi fundada por homens. Chegamos a um ponto importante da pregação. Nós mostramos que a igreja nossa, a igreja católica, não foi fundada por homens, mas foi fundada por Jesus Cristo. Existem documentos também na igreja católica que mostram que houve nas igrejas da Grécia, logo na época em que, lá pelo ano 87 da era cristã, todos os apóstolos haviam morrido, menos São João. São João não havia morrido ainda, mas os bispos da Grécia tinham um problema grave para resolverem entre si. E eles reuniram-se os bispos da Grécia e precisavam que alguém julgasse, alguém que tivesse autoridade, que julgasse como que eles deveriam proceder como igreja. Nessa época, São João era velhinho e ele morava na ilha de Patmos, na Grécia, e eles foram até São João, porque São João havia andado com Jesus, e eles pensavam assim: ora, se São João andava com Jesus, ele poderá então julgar sobre nós e dar o veredicto correto para que a nossa igreja caminhe como os primeiros cristãos. Mas sabe o que São João disse? Vão ao bispo de Roma. Nessa época, Pedro já havia morrido. E o sucessor de Pedro, na época, ele que foi buscado, ele que foi a pessoa responsável para julgar aquelas pessoas, aqueles bispos, para dar a direção correta às igrejas da Grécia. Ou seja, até mesmo São João, apóstolo, respeitava o sucessor de Pedro, que era o bispo de Roma. Mostrando que desde todos os tempos da história, aquele que está em Roma, aquele bispo de Roma, ele é respeitado por todos os outros bispos e ele exerce um primado. Daí que nós então tiramos o nome Papa, Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos, ou primeiro dos apóstolos. Mas qual é o modelo bíblico de igreja? Eu lhe pergunto, meu irmão, agora, qual é o modelo bíblico de igreja? Qual é? Para nós sabermos qual é o modelo bíblico de igreja, toma o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17. E nós vamos ver que Jesus não veio anular o Antigo Testamento. Leamos Mateus 5, 17. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas sim levá-los à perfeição. Jesus veio anular o Antigo Testamento? Não. Os nossos irmãos protestantes, querendo criticar que a Igreja Católica tem sacerdotes, eles falam assim: esse negócio de sacerdote é heresia, porque foram sacerdotes que crucificaram Jesus. Ora, foram os sacerdotes do Antigo Testamento. E eu vou mostrar que Jesus ordenou os sacerdotes do Novo Testamento. O sacerdote do Antigo Testamento, ele fazia as suas orações seguindo a antiga aliança. Jesus veio nos trazer uma nova aliança e eu vou mostrar que Jesus ordenou sacerdotes. Nós sabemos claramente que a igreja do Antigo Testamento, ela era sacerdotal. E o cristianismo tem suas bases assentadas em cima do judaísmo. Nós continuamos sendo os herdeiros das bênçãos de Deus, prometidas a Abraão, Isaque, Jacó. Nós somos os herdeiros dessa promessa, nós somos o povo da herança, nós somos esse povo, nós seguimos as pegadas daquele povo que saiu escravo do Egito, nós também somos esse povo que caminhamos no deserto da vida, ou seja, nós continuamos seguindo aquilo que o Antigo Testamento fala como base para o cristianismo. E nós sabemos que a igreja do Antigo Testamento, ela era sacerdotal. Fale-me, por favor, o nome de um sacerdote do Antigo Testamento. Malaquias, que mais? Arão, Samuel, Eli e Melquisedeque. Quantas pessoas são sacerdotes do Antigo Testamento? Mas nós sabemos que a igreja do Antigo Testamento, a igreja judaica, ela era hierárquica. Ela tinha graus de autoridade acima
dos sacerdotes existiam os príncipes dos sacerdotes. E acima dos príncipes dos sacerdotes estava o sumo. E quem era o sumo sacerdote na época em que Jesus foi preso? Caifás. E quem era o sogro dele? Anás. Muito bem, vocês estão bons. Agora eu pergunto a você, e a igreja do Novo Testamento? Será que ela também é sacerdotal? Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 20, 22. Aqui, Jesus dá autoridade aos apóstolos e uma autoridade de perdoar pecados. Essa autoridade só é concedida a quem é ungido como sacerdote. Somente o sacerdote pode perdoar pecados. Em nome de Deus, não em seu nome próprio. Veja, e depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Jesus deu autoridade aos apóstolos no poder do Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus deu a eles autoridade no Espírito Santo de perdoar pecados. E nós vamos ver que essa autoridade, ela é sacerdotal. Abra sua Bíblia também agora, em Hebreus, capítulo número 5, versículo de 1 a 4. Não se pode falar carta de São Paulo aos Hebreus, não se sabe quem é o autor dessa carta, talvez seja Apolo. Eu estou lendo na tradução protestante. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Então, para que o sacerdote é constituído? Para que ofereça dons e sacrifício pelos... E como era no Antigo Testamento? Matava um cordeiro, e o sacerdote pegava o sangue do cordeiro e aspergia a comunidade. E eles acreditavam que aquele sangue perdoava o pecado do povo. E quem é que era o responsável por essa cerimônia? O sacerdote. E por que o sacerdote era constituído? Ele era constituído para celebrar e para conseguir o perdão dos homens. Ou seja, a autoridade de perdoar pecados, em nome de Deus, é uma autoridade dada a quem? Sacerdote. Este homem que foi dado a autoridade para perdoar pecados é um homem fraco, é um homem pecador. Versículo 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. 3. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. 4. Ninguém toma sobre si esta honra, a não ser aquele que é chamado por Deus como? E Arão era o quê? E qualquer um pode ser sacerdote? Só aquele que Deus unge. E Deus tira do meio do povo alguém para ser sacerdote. E com a finalidade, qual é a finalidade do sacerdote? Perdoar pecados. E quando Jesus sopra sobre os apóstolos, ele dá aos apóstolos qual autoridade? Então Jesus estava ordenando o quê? Os sacerdotes do Novo Testamento. E os sacerdotes do Novo Testamento, será que eles vão oferecer também carneiros? Será que eles vão oferecer bodes, sangue de bode? Será que o sacerdote do Novo Testamento vai oferecer sangue de cordeiro? Não. Porque quando João Batista vê Jesus sendo batizado, que vai ser batizado por ele, como é que João Batista fala a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira e carrega o pecado. Quem é o Cordeiro do Novo Testamento? E agora o sacerdote do Novo Testamento vai oferecer carneiros. Ele vai oferecer o que agora? O próprio Jesus, porque Jesus é a vítima perfeita para a expiação dos nossos pecados. Em Jesus nós temos o completo perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós temos acesso ao perdão dos pecados. E como é que nós temos acesso ao perdão dos pecados? Através dos sacerdotes que ele ordenou, com a finalidade, no poder do Espírito Santo. Vamos mais além. Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Hebreus, versículo 11. E nós vamos ver aqui
que Jesus instituiu o sacerdócio eterno. Que Jesus não veio cancelar o Antigo Testamento, mas veio mudar, veio transferir, como diz aqui no capítulo 11, da carta, do capítulo 7, versículo 11, da carta aos Hebreus. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque foi esse povo que recebeu a lei, que necessidade haveria de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O que é que a carta aos Hebreus está ensinando? Ora, se o sacerdócio levítico fosse um sacerdócio perfeito, por que Deus levantou um outro sacerdote que não é segundo os levíticos, mas é um sacerdócio perfeito? Um sacerdócio como o de Melquisedeque, que não era levítico, que não era dos levitas, que não era da tribo dos levitas. Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, que necessidade haveria? Ora, se Deus constituiu Jesus sacerdote, é porque ele tem um sacerdócio perfeito. Mas veja o versículo 12, ele é extraordinário. O versículo 12 é especial, veja. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Na sua Bíblia está escrito, porque transferindo-se o sacerdócio. Na Bíblia protestante está escrito, mudando-se o sacerdócio. A Bíblia protestante não está dizendo cancelando o seu sacerdócio. A Bíblia protestante não está dizendo que não precisa ter mais sacerdócio. Pelo contrário, a Bíblia protestante está dizendo que Jesus mudou o sacerdócio. O sacerdote do Novo Testamento não vai mais oferecer touros e carneiros, o sangue de bodes, mas vai oferecer o próprio Cristo Jesus. Como nós podemos ainda ver no versículo 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. 25. Mas este, isto é Jesus, né? Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Jesus veio instituir o sacerdócio eternamente. Jesus veio instituir um sacerdócio perpétuo. Está escrito na Bíblia que Jesus veio cancelar o sacerdócio? Não. Tem alguma coisa a ver esse sacerdote do Novo Testamento com os sacerdotes do Antigo Testamento? Tem alguma coisa a ver? Não. Esses sacerdotes são ordenados por quem? Pelo próprio Cristo e pelos próprios representantes de Cristo, que são os apóstolos, que impunham as mãos sobre os outros para receberem também o dom do sacerdócio. Portanto, meu irmão, a igreja do Deus vivo ela é sacerdotal. Mas a igreja do Deus vivo, ela não pode ser apenas feita de sacerdote. Abra a sua Bíblia agora em Atos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastorear o rebanho de Deus. Ou seja, a igreja também é constituída de bispos. Mas como é que esses bispos eles eram sagrados? Como eles recebiam a sagração episcopal, que é o mais alto grau no sacerdócio, é o episcopado, ou seja, o bispo. O cardeal, ele é apenas um grau de administração, mas o cardeal também é um bispo. O papa também é um bispo. É o mais alto grau no sacerdócio, é o episcopado. E como é que o episcopado, como é a sagração episcopal? Ora, ela é ligada à igreja apostólica. Vou tomar exemplo. O nosso antigo bispo, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, ele recebeu a sagração episcopal quando o Papa nomeou um bispo com outros dois, são 3 bispos no mínimo, que impuseram as mãos sobre Dom Antônio, entre eles estava Dom Fernando Gomes dos Santos. E quem impôs as mãos sobre Dom Fernando Gomes dos Santos? E se nós formos retrocedendo, nós chegaremos a quem? Nós chegaremos a Pedro. E isso é igreja apostólica. Algumas pessoas aí, porque tem muitas igrejas, começam a se chamar de apóstolos. Apóstolos de onde? Vieram de onde? São igrejas que têm 20 anos. E querem se dizer apostólicas. Vem de onde? Que apóstolos são esses? Era um dos 12? Como que se pode chamar apostólico, igreja apostólica, se não tem vínculo com Pedro, se não tem vínculo com o Papa? Como se pode chamar igreja apostólica?
Não tem como. Nós estamos agora num ponto muito importante da pregação. Nós chegamos à conclusão que a igreja do Deus vivo, ela tem que ter sacerdote, tem que ter bispo, e o modelo bíblico de igreja que está aqui no Novo Testamento é aquela que tem um supremo pastor, esse supremo pastor que passava pelas outras igrejas, esse supremo pastor que é Pedro, em que as outras igrejas eram obedientes a Pedro. Esse é o modelo bíblico de igreja. E aqui na sua apostila, na página número 6, existe uma pergunta que eu gostaria que você respondesse aí. Uma pergunta no meio da página, achou uma pergunta em negrito? A pergunta que eu faço: a igreja que possui apenas o pastor, mesmo que tenha, entre aspas, um bispo, ele não recebeu a sagração episcopal, ele se chama a si mesmo de bispo, não tendo o sacerdócio, corresponde ao modelo bíblico de igreja? Não. O que nos leva então à seguinte conclusão: que entre os irmãos protestantes, eu os amo, eles têm a unção do Espírito Santo, são pregações lindas e bonitas, eles têm um amor por Jesus todo especial, e não é minha função aqui desmerecer, tudo de bonito, de cânticos, de orações, de livros, que eles contribuem para o crescimento do Evangelho no meio do povo. Mas meu irmão, minha irmã, essa igreja que não tem um sacerdócio, mesmo tendo pastores que pregam muito bem, eles não têm a verdade completa. Se não tem o sacerdócio, falta coisas muito importantes, faltam os sacramentos. Você sabia que entre os irmãos protestantes, eles não acreditam no sacramento do matrimônio? Somente algumas igrejas do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a luterana, metodista, algumas igrejas protestantes da Reforma admitem o sacramento do matrimônio, mas você sabia que a maioria das igrejas protestantes não aceitam o matrimônio como sacramento, e lá é permitido casar 2, 3 ou 4 vezes? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque não tem o sacerdócio, não há aquela firmeza na fé. Por isso que a gente vê muitas vezes que pastores que casam 2, 3 vezes, e os nossos irmãos protestantes passam por cima daquela palavra: o que Deus uniu, o homem não separe. Isso é bíblico. É bíblico. Como que nós queremos passar por cima de um sacramento que Jesus disse, que Deus uniu, o homem não separe? É bem verdade que Jesus fala no capítulo 19 que existem matrimônios falsos, aqueles matrimônios que nem existiram da raiz, como matrimônio onde uma vez contraído o matrimônio descobriu que é homossexual. A recusa a ter filhos. A igreja possui um tribunal canônico para julgar justamente os casos em que nem houve matrimônio, mas não é a nossa hora agora de falar de matrimônio. Mas o que eu quero dizer para vocês agora nessa pregação é o seguinte: é que a igreja que não tem o sacerdócio não tem firmeza de sacramento. Falta a Eucaristia, falta a confissão, e é a próxima etapa que nós vamos fazer. Você não pode perder. Mas eu gostaria que você firmasse o seu coração agora na fé. Eu provei aqui na palavra de Deus, e eu poderia muito mais passagens aqui desfiar, muito mais passagens, mostrando a carta aos Hebreus, que é toda ela sacerdotal, mostrando que a igreja que não tem o sacerdócio não é um modelo bíblico de igreja, para que você saiba que a igreja que tem o sacerdote é o modelo bíblico. Às vezes você vai numa missa, não, mas eu vou lá, o padre fala tão baixinho, o padre fala assim tão quietinho, e às vezes eu vou lá na igreja protestante, e eles falam com tanta unção, eles falam com tanta força, mas escuta, somente na igreja católica acontece o milagre. Lá o pão se torna carne, e o vinho se torna sangue. Em outro lugar não acontece isso. Nós levamos ao pé da letra a palavra: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nós levamos ao pé da letra. Somente na igreja católica que você vê isso. E não existe missinha e nem missona, mas existe missa. Qualquer missa, mesmo que seja um padre que fala baixinho, ali está Jesus presente. Eu não troco uma missa quietinha por qualquer pregação protestante, porque na minha igreja eu tenho Jesus Cristo como alimento. Eu não tenho apenas fantasia, eu não tenho apenas teatro, eu tenho Jesus de fato, eu tenho Ele ressuscitado.
Quando o ministro ou padre me oferece, eis o corpo de Cristo, porque Jesus disse, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Todas as vezes que o fizerdes, fazei em memória de mim. E São Paulo ainda fala mais, lá em 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 30, aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. E essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e muitos fracos e muitos mortos, porque não têm reconhecido a presença de Jesus na Eucaristia. Mas sobre isso falaremos daqui a pouco. Por que iniciou-se o protestantismo? Irmãos e irmãs, no século XVI, alguns cardeais da igreja que estavam administrando as construções da igreja, uma parte da igreja, começou com a venda de indulgências. Ou seja, para que o cristão tivesse o perdão dos pecados concedido, era necessário que ele desse uma espórtula, era necessário que ele desse uma soma em dinheiro para a igreja, para ajudar nas construções. Então, naquela época, algumas pessoas começaram a comprar o perdão com dinheiro. Algo condenável, porque a igreja estava visando realmente o lucro, e estava visando o lucro. Então existia um sacerdote agostiniano, chamado Martinho Lutero, alemão, que não concordou com esses desmandos, e essa busca exagerada da igreja em buscar dinheiro. Então ele se revoltou contra a igreja, e afixou as 95 teses do protestantismo nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, dizendo que não aceitava mais a igreja católica por causa daqueles 95 pontos que ele não concordava. Em parte, Martinho Lutero estava correto em denunciar profeticamente os erros da igreja. Mas qual foi o grande erro de Martinho Lutero? De contestar também as verdades. Coisas que os primeiros cristãos, desde os primórdios do cristianismo, viviam como verdade, como sacerdócio, como Eucaristia, como confissão. Ele não aceitou. Porém, Martinho Lutero nunca foi anti-mariano. Martinho Lutero amava Maria, acreditava em Maria, amava Maria, e inclusive existem alguns documentos maravilhosos de escritos de Martinho Lutero que amava Maria como mãe. Então, quando Martinho Lutero começou o protestantismo, ele não quis ir contra Maria. O protestantismo moderno hoje rejeita Maria, não aceita Maria, mas Martinho Lutero não. Qual foi o grande erro de Martinho Lutero? Foi que ele contestou também o sacerdócio, ele contestou a intermediação, ele contestou coisas que os primeiros cristãos viviam há muito tempo. Também na época existia uma outra face sombria, uma sombra que se abateu sobre a igreja, uma mancha escura que ficou na história da igreja chamada Santa Inquisição. Naquela época, o regime que se dominava na história era o feudalismo. E o centro do feudo era a igreja. O lugar de reunião das pessoas do feudo era a igreja. E dentro da igreja foram feitos julgamentos, às vezes com a conivência de padres. E a esse julgamento que era feito no centro do feudo, que era a igreja, a esse julgamento se chamava Santa Inquisição, que era uma verdadeira perseguição condenável, porque teve a conivência de pessoas da igreja. Mas nunca falaram para vocês que já houve também uma Inquisição na igreja protestante. Que João Calvino, no norte da Alemanha, foi responsável por mais de 40 mil mortes de inocentes que morreram trucidados pelos protestantes. Nunca falaram para vocês que a igreja protestante também teve Inquisição. Nunca falaram para vocês. Sabe por quê?
Porque os protestantes fazem questão de ignorar essa parte da história em que eles perseguiam os cristãos católicos e os matavam, e toda a família que recebesse um sacerdote cristão católico em sua casa, a família era morta, a casa era incendiada e as pessoas morriam incendiadas dentro da casa. Nunca falaram isso para vocês, porque não interessa ao protestantismo moderno, essas seitas. Não interessa para eles falarem também dessa sombra que também existiu entre os irmãos protestantes. Mas hoje, a Igreja Católica está tão emanada com a luterana, com a metodista, com a batista. Nós conseguimos ter um diálogo a tal ponto que nós conseguimos até fazer a campanha da fraternidade em união com essas igrejas, mas com algumas igrejas pentecostais modernas, Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo Ferro. Irmãos, com essas igrejas é impossível o diálogo. Eu tenho a revista Isto É, do dia 27 de dezembro de 1995, que tem estampado o bispo Edir Macedo na capa, como arrancar dinheiro em nome de Deus. E também nessa revista está também lá no meio dela uma frase pornográfica que o pastor Edir Macedo falou: aqui conosco a pessoa tem que dar dinheiro, ou dá ou desce. Ainda tem cristãos que têm o cabimento de participar de uma igreja desse tipo, em que é imoral, uma igreja imoral que valoriza o dinheiro. A Igreja Católica hoje não busca mais o dinheiro como ela foi tão condenada em 1517 por Martinho Lutero. E o mesmo não se pode dizer a respeito das igrejas protestantes hoje em dia, que confundem bênção de Deus com bênção material. E Jesus disse: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E tem muita gente fazendo do seu evangelismo o dinheiro. Tem muita gente fazendo do seu profetismo, do seu evangelismo, uma busca desmedida dos bens materiais, a tal ponto que eu vejo, inclusive, pastores andando de carro importado à custa de pobreza dos seus fiéis, como na cidade de Sorocaba. O pastor foi adiante e disse: quem é da Assembleia de Deus não anda de ônibus, anda a pé até ter o seu carro e pega o dinheiro da passagem no ônibus e dá na coleta, porque o senhor vai dar seu carro se você der na coleta. E os cristãos lá vão a pé dando dinheiro da coleta para o pastor, enquanto o pastor anda de carro importado. Isso é imoral. É por essas e outras razões que a Igreja Católica ela tem uma opção preferencial pelos pobres. É por isso que a igreja é a voz dos pobres. É por isso que a igreja fala que os pobres não são aqueles castigados e humilhados por Deus, mas são amados por Deus, porque Jesus vivia entre os pobres. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Pegue na sua apostila, irmãos e irmãs, item 3.3, na página número 7, o quadro atual. As igrejas protestantes existentes hoje no mundo são mais de 5.000. Só entre os presbiterianos já passa de 177. Já pensou? Isso aqui eram dados de 1992 da Unicef, em que fez um levantamento no Brasil. Todas elas possuem menos de 500 anos de fundação. E a grande maioria possui menos de 50 anos de fundação, tendo como fundador um homem e não o próprio Jesus Cristo, como citamos alguns exemplos. Luteranos, fundador, Martinho Lutero, 1517, na Alemanha. Calvinistas, João Calvino, 1538, na Suíça. Batistas, John Smith, 1617, na Holanda. Presbiterianos, John Knox, 1560, na Inglaterra. Congregacionistas, daí também saiu no Brasil, a Congregação Cristã no Brasil, que veio dessa igreja, de Robert Browne, 1600, na Inglaterra. Metodistas, John Wesley, 1727, na Inglaterra. Anglicanos, Rei Henrique VIII, 1534, na Inglaterra. Adventista de sétimo dia, William Miller, 1831, nos Estados Unidos. Testemunha de Jeová,
Charles Taze Russell, 1874, nos Estados Unidos. Ele errou 5 vezes a data do fim do mundo. 5 vezes. Por fim, ele não fala mais em data do fim do mundo. Mas foi célebre a ocasião em que ele falou que quando chegasse o ano de 1900, quando chegasse o ano de 1901, quando chegasse o século XX, o mundo acabaria. E o mundo de fato acabou para ele que morreu. Pentecostais. O avivamento pentecostal começou no século XIX, com diversos pastores. E através do pentecostalismo, surgiram várias correntes pentecostais, que todas elas tiveram como berço os Estados Unidos. Os Mormons, Joseph Smith, 1830. Os Mormons é uma igreja que acredita não só na Bíblia, mas no livro dos Mormons, que é um livro que, segundo o seu fundador, Joseph Smith, ele recebeu de Deus aquele livro e o traduziu, e esse livro foi guardado e não mais se pode ter acesso a ele. E eles acreditam que esse livro traduzido por Joseph Smith, eles acreditam que esse livro tem maior validade que a Bíblia. Portanto, os Mormons também não são uma igreja, uma religião protestante. Os Mormons são a seita protestante, porque acreditam em um livro acima da Bíblia. Igreja Quadrangular. Luiz Francisco, 1910, nos Estados Unidos. A DONEP, que não é somente uma associação dos homens de negócio, é uma religião também. Ela foi fundada por Demos Sakarian, 1952, nos Estados Unidos. E aqui eu fiz questão de acrescentar Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, 1967. Foi a fundação oficial da igreja. Essas igrejas foram fundadas por homens e não possuem o modelo bíblico de igreja. E aqui eu fiz questão de colocar na página número 6 da sua apostila, eu fiz questão de colocar aqui as 3 principais teses do protestantismo, daquelas 95 que foram afixadas na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Eu coloquei as 3 principais aqui na sua apostila. A primeira, segundo Martinho Lutero, a justificação da fé sem obras. Ele acredita que a salvação é gratuita. Em consequência, o crente pode estar certo da salvação eterna em qualquer fase da vida, sem precisar de obras. Basta crer. Porém, a fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 a 26. No ano passado, no dia 10 de setembro de 2001, a Igreja Luterana e a Igreja Católica chegaram em comum acordo que a salvação vem pela fé gratuita em Jesus Cristo, mas que não existe fé sem obras. Esse item não existe mais. A Igreja Luterana e a Igreja Católica coincidem e concordam. Esse item histórico já foi banido, então não divide mais a Igreja Católica e a Luterana quanto a isso. Mas o mesmo não posso dizer do item número 2. A Bíblia, única fonte de fé, sujeita ao livre exame. Ora, meus irmãos, segundo Martinho Lutero, qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo e capacidade de interpretar a palavra de Deus conforme ela quiser. Mas foi justamente por causa dessa livre interpretação que surgiram barbarices, tragédias ao longo da história, como aquele pastor Jim Jones, na América Central, que interpretou erroneamente um trecho da Escritura e levou toda uma multidão ao suicídio. Ora, e nós podemos também abra sua Bíblia na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. São Pedro vai nos dizer, como Papa, que a Escritura não pode ser interpretada individualmente, mas ela é tarefa de estudiosos, que precisam levar em consideração o sentido linguístico, o sentido literal, o sentido analógico, os costumes. Quem conhece muito de linguística é que pode traduzir e interpretar a Bíblia. Por isso existe uma matéria na teologia chamada hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia por estudiosos que conhecem profundamente da linguística, dos costumes. Tá bem? Mas veja aí, 2 Pedro, quero dizer, 2 Pedro, capítulo 1, versículo número 20. Antes de tudo, sabei
que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, nenhum trecho da Escritura é de interpretação pessoal. Eu não posso interpretar a minha maneira, mas eu tenho que interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, conforme o que a igreja ensina. Porque a igreja tem 2000 anos. A igreja é mais sábia que você. E a igreja tem mais estudiosos que você. Por isso você não pode interpretar a Bíblia à sua maneira, que corre um grave risco você começar a interpretar e levar para o fanatismo. Terceiro, negação de intermediários entre Deus e o crente. Rejeição de todos os sacramentos, rejeição do sacerdócio, paganizando o evangelho e rejeição de toda e qualquer intercessão de Maria e dos santos. Irmãos e irmãs, isso eu vou mostrar largamente. Martinho Lutero não aceitava a existência dos santos. E os nossos irmãos protestantes continuam pisando nas pegadas de Martinho Lutero, continuam afirmando o seguinte: não adianta você pedir intercessão dos santos, porque os santos estão mortos, eles estão dormindo. Os santos também aguardam a salvação do último dia. Por isso não adianta você rezar pelos santos. E nós vamos ver, no segmento desse curso, nós iremos falar sobre os santos. Nós iremos mostrar na Sagrada Escritura que os santos não estão mortos, não estão dormindo, que nós podemos recorrer à intermediação dos santos e de Maria. Mas nisso aqui, Martinho Lutero não aceitou. E essas são as principais teses do protestantismo, que nós iremos então ao longo desse curso discorrer com a graça e o auxílio do Espírito Santo. Era isso que eu queria falar para vocês nessa etapa de hoje. Que Jesus deu a supremacia da sua igreja a um homem, a Pedro. Que Jesus escolheu alguém, e que não foi a Igreja Católica que inventou a sucessão papal. E eu mostrei ainda mais que Pedro foi eleito entre os apóstolos. E eu mostrei mais ainda que o modelo bíblico de igreja é aquela que tem o sacerdócio. Os sacerdotes do Antigo Testamento crucificaram Jesus. Mas Jesus ordenou os sacerdotes do Novo Testamento para corrigir os erros do Antigo Testamento. E esses sacerdotes têm a missão de, em nome de Jesus, celebrar o perdão dos pecados. Nós vimos que a única igreja que tem um modelo bíblico de igreja é a Igreja Católica. E a Igreja Católica tem erros? Tem. Ela tem joio? Tem. O próprio Jesus disse que o joio seria semeado no meio dessa igreja. O joio foi semeado no meio dessa igreja. Eu não tenho dúvida que tem joio. Mas esse joio será colhido e será jogado ao fogo, quanto ao trigo será juntado nos celeiros de Deus. Olha, qual é a igreja que não tem erros? Qual a igreja? E muitas pessoas por aí começam a criticar inclusive o sacerdócio e o celibato. Você sabia que o celibato ele não é um dogma de fé? Você sabia? Mas por que a Igreja Católica adota o celibato? A exemplo do Cristo sacerdote. Irmãos e irmãs, para nós arrematarmos agora rapidamente, peguem o capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, Mateus 19, e veja que a Igreja Católica, ela adotou o celibato não como dogma de fé. Quando a igreja quiser, ela pode permitir que os padres se casem, mas ela não permite hoje e ela tem uma razão forte. E muitas pessoas podem começar a dizer por aí, mas existem tantos padres aí, escândalos, padres com pedofilia, e se os padres casassem, evitaria que houvessem padres pedófilos. Vocês sabiam que, segundo os dados da Pastoral da Infância e da Juventude, 97% dos pedófilos no mundo são homens casados, que apenas 3% dos pedófilos são homens solteiros. Vocês sabiam disso? Somente 3% dos pedófilos são homens solteiros. Então, você querer obrigar o padre a casar para evitar pedofilia, não vem ao caso. Não se justifica. E aqui no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus,
Aqui no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, a palavra de Deus fala assim, lá no momento em que Jesus vai dar aquele remate no versículo 12, em que ele vai falar assim, a eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Vocês sabem o que é eunuco? Aquele que ficou privado dos órgãos sexuais para o crescimento do reino de Deus, para servir ao rei, era uma posição de honra. Há eunucos que eram eunucos desde o ventre da mãe. Há pessoas que nasceram sem os órgãos sexuais, está dizendo aqui. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Está claro, não está? E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder entender, que entenda. Então, Jesus está dizendo que há pessoas que mesmo tendo os órgãos sexuais, sublimam essas funções sexuais em favor do crescimento do reino de Deus. E o que dizer daquela multidão? Lá de Apocalipse 14. O que dizer? O que dizer daquela multidão de Apocalipse 14? Hein? O que dizer? O que dizer daquela multidão de Apocalipse 14? Que eles eram virgens, que não tocaram em mulher. Quem são esses? Não são os sacerdotes? Não poderiam ser eles perfeitamente? Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 3. A versículo 1 fala que eram 144 mil. E quem são eles? Versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não surgiu engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esses eram virgens. Esses lá na multidão do céu eram virgens. O que dizer desses então? É claro que isso aqui também é simbólico. Mas eu quero mostrar a vocês que no capítulo 7 também da carta aos Coríntios, o próprio apóstolo São Paulo, ele fala que ele dá o exemplo dele, que ele era um homem casto e ele se abstinha do sexo, ele não se casou, para dar o exemplo que aquele que é solteiro cuida das coisas de Deus. Só para arrematar, hein? 1 Coríntios 7. Porque eu sei que essa pergunta sempre surge. Então já estou adiantando. Aqui fala no versículo número 7. Porque eu quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem o seu próprio dom. Um de maneira e o outro de outra. Quando o sacerdote ele faz a opção para ser sacerdote, ele sabe que terá que guardar a castidade. Ele sabe. Ele faz a opção livremente, ele não é obrigado. É uma vocação. Versículo 26. Versículo 25, olha aqui. Ora, quanto às virgens, não tenho outro mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do nosso Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim como é. 27. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a vez de se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. 32. Quisera eu que todos tivessem o cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Por isso que a igreja adotou o celibato, porque o solteiro vai cuidar exclusivamente das coisas do Senhor. Tirou ou não tirou a dúvida sobre o celibato? Tirou ou não tirou?
A igreja tem ou não tem razão de adotar o celibato, a exemplo de Cristo, que não teve esposa e foi o grande sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O 1 Coríntios, capítulo 7, se não me engano, eu falei versículo 7. É o 7, não é? Eu falei, foi o 7 mesmo? 7. Eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. São Paulo, que era casto, ele dá o seu exemplo e fala, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Como? Videira, essa igreja... A igreja em Celas, ela já é uma cisão que veio também da igreja cristã evangélica. Já é subdivisão. A católica brasileira, um bispo da igreja católica separou-se da igreja. E ele ordenou alguns sacerdotes. Enquanto ele ordenou esses sacerdotes, todos já morreram. Esses sacerdotes eram de fato sacerdotes. Porque a igreja não pode, de forma alguma, retirar o sacerdote. A pessoa é sacerdote eternamente. Mas uma vez que morreram esses sacerdotes e vieram os sucessores deles, morreu esse bispo também, os sacerdotes atuais da igreja brasileira, eles são sacerdotes desvinculados com qualquer vínculo com um apóstolo que veio de Pedro. Portanto, a igreja católica brasileira não é uma igreja oficial. Os sacramentos na igreja católica brasileira não são válidos, porque eles não são sacerdotes ligados à igreja. Se alguém se casou com algum daqueles sacerdotes antigos, se alguém se casou abençoado por aquele bispo antigo, então o casamento é válido. Porém, atualmente, qualquer casamento na igreja brasileira, qualquer batizado, não é um sacramento válido. O casamento é o único sacramento em que os ministros do sacramento não é o celebrante, mas o ministro do sacramento são os noivos. Então o casamento, ele pode ser celebrado com uma testemunha oficial designada pela igreja. Inclusive, existem leigos que possuem esse mandato da igreja de celebrarem o casamento. Então o casamento é um dos sacramentos em que a pessoa, mesmo sendo casada, estando representando oficialmente a igreja, ela pode presidir o casamento, porque os celebrantes do matrimônio são os próprios noivos. E esse é um sacramento que o noivo pode ministrar sobre si apenas uma vez na vida. Daí que a igreja não admite um segundo matrimônio.